Fala, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, sejam muito bem-vindos ao Projeto Quadrivium. Eu sou o professor Danilo, o vosso anfitrião, e estaremos aqui no Curso Zero te ensinando técnicas e métodos de como estudar. Você, com certeza, está cheio de dúvidas, começou a estudar para concurso agora e tem interesse de conhecer metodologias, técnicas do que fazer. Não sei para onde ir, Danilo. O que é que eu posso fazer? Eu vou te ajudar. Este curso zero é especial para você. Hoje estou aqui na presença do meu amigo grande Kevin. Grande Kevin. Fala, concurseiro. Então eu e o grande Kevin estaremos com você nessa jornada, né? E hoje nós iremos começar com um questionamento muito importante. Por que buscar conhecimento? Né? Nós teremos uma série de vídeos, esse é o primeiro, virão outros vídeos daqui para frente e nós iremos começar a caminhar juntos com você que está começando a sua jornada. Olha só, a pergunta é: por que buscar conhecimento? Por que buscar conhecimento, seu Kevin? O que é que você me O papo diz? aqui é de alto nível. Bom, concurseiro, seja bem-vindo. Nós somos o time do Projeto Quadrivium. Eu me chamo Kevin, como foi apresentado por Moura. Sou um concurseiro que nem você e leciono matemática aqui no Projeto Quadrivium. Hoje a gente vai estar batendo um papo aqui, alta filosofia, tá? Sobre o porquê buscar conhecimento. Então a conversa de hoje vai ser mais ou menos tentando te dar esse incentivo, uma energia, sabe? Por onde começar, sabe? O que fazer e te incentivar a pensar mais, sabe? Usar a sua cabeça da melhor forma possível. Afinal de contas, a gente está aqui para ensinar e você está aqui para aprender. É isso aí. Então, a pergunta que começa é: por que buscar conhecimento? E eu quero chegar onde você está. Bem, se você estar aqui hoje conosco, é porque você está insatisfeito com alguma coisa. Seja insatisfeito com a sua condição financeira, seja insatisfeito com a sua condição de trabalho, seja insatisfeito com o que você faz. Às vezes você assiste um filme e lá você tem um policial militar, um policial federal, lá tem um agente administrativo, lá tem um juiz, um promotor, um delegado. E aí você se identifica com aquela profissão e fala assim: eu quero como realização pessoal, profissional, e a motivação que você decidiu para a sua vida, e você vai observar essa motivação e começar a trilhar a sua caminhada em função disso. Então, independente de qual seja a sua motivação para buscar o conhecimento, eu posso te afirmar com toda certeza, vale muito a pena. O conhecimento mudou e muda a vida de milhares, hoje eu posso falar isso com propriedade, de milhares de pessoas aqui no Projeto Quadrivium. Seja que passam no concurso da Polícia Militar, sejam os que passam no curso dos tribunais, sejam os colegas que passaram na PRF, na PF, pessoas que transformaram as suas vidas. E eu quero trazer exemplos delas, que talvez combinem muito com o seu exemplo. Eu queria começar aqui com a história do Daniel, né? A história do Daniel, conhece o Daniel? Conhece o Daniel por aqui? Já ouvi falar. Bom, quando você chegou, ele já tinha saído. Daniel, ele é um aluno do Quadrivium que trabalhava ali na sinaleira do Anel de Contorno com a entrada daquela rua do Sim, que eu esqueci o nome, Artemia Pires, né? Artemia Pires. E Daniel trabalhava na sinaleira vendendo água no sinal. E ele tem muito orgulho. Hoje Daniel é policial militar e trabalha no DOR, sabe? E eu lembro da história de Daniel. Eu acompanhei essa história do início, as dificuldades enfrentadas por ele, né? Ele trabalhava de manhã, de tarde, quando o sol estava começando a ir embora, ele se organizava, pegava a bike dele e pedalava de lá até a sede do Quadrivium, que era um pouco distante. E aí Daniel estudou e fez 27 concursos. Perdeu em diversos desses 27. Inclusive, muitos dele passou no concurso e perdeu no psicoteste, perdeu no TAF. Concurso de carreira policial não é só a prova. É a prova e é todo uma série de novos cursos que vão, novas etapas que vão chegando. Inclusive o curso de formação, que é uma grande etapa também. Então, ele venceu essas etapas e perdia nas etapas posteriores. E Deus começou a
programar para ele o que ele queria, não o que Daniel queria. Daniel fez a São Paulo, ficou apaixonado pela rota, ele vibra com a atividade policial. E de lá para cá veio, passou na Bahia e hoje trabalha no TOR lá em Salvador. Mora em Feira, trabalha lá, é um cara que está aqui sempre com a gente e um exemplo de superação. Afinal, ele tinha tudo para não estudar, né? Você trabalha numa atividade tão cansativa como era a dele durante todo o dia e depois separar a noite para estudar é uma guerra. Mas ele conseguiu através do estudo vencer e você também conseguirá através do estudo vencer. Outro exemplo, nosso amigo Kevin, hoje aluno do curso de Física, né, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Famosa. Professor aqui de Física. Seu Kevin, me diga uma coisa. Por que é que você acha, na sua perspectiva, que buscar o conhecimento é importante? Então, onde eu começo, né? Quem me conhece sabe que eu tenho muitas críticas ao modelo de educação que a gente carrega hoje, nosso sistema de ensino, porque ele acaba podando o que talvez seja o cerne da nossa discussão, que é a vontade de aprender, o porquê buscar o conhecimento, né? E assim, isso é muito doido, porque tem aquele momento na sua vida, né? Acredito que todo mundo, uma hora ou outra, se bata com esse questionamento, que é eu vou fazer o que da minha vida, né? O que eu vou ser? Eu vou ser um funcionário público, um empresário, eu vou trabalhar de maneira ordinária, uma profissão no comércio, na agricultura, ser um trabalhador braçal, enfim. E sempre tem aquele antigo dilema, né? Que provavelmente foi sua mãe que lhe disse, ou seu pai, enfim. Figuras da criação, né? Alguma delas te falou, meu filho, estude, sabe? Um primo, um conhecido, porque A enxada é mais pesada que a caneta. a caneta é mais leve do que a enxada, isso. né? E assim, eu acho que o nosso sistema de educação, a forma como a gente trata a educação hoje, ela mata, sufoca a vontade que o indivíduo tem de buscar por conhecimento, aprender. Você entra no fundamental e passa de ano, e aí passa de ano, e aí passa de ano, chega no ensino médio para passar de ano, e você torce para que os anos passem. É verdade. E quando você acaba, Tudo vem passa. o mercado, né, de trabalho e te fala, e aí? Você faz o quê? Você é bom fazendo o quê? Né? Ele vai virar para ti e vai perguntar. E assim, hoje em dia um diploma, por exemplo, ele serve muito mais por uma questão de segregação mesmo, né? No mercado de trabalho. As profissões exigem que você tenha lá no seu currículo formação em X, formação em Y. E assim, perde um pouco do brilho, da beleza da coisa, sabe? E nosso bate-papo hoje é tentando te incentivar um pouco do porquê isso é jogo, né? Por que isso é negócio? Não por acaso, ambos nós somos da área da educação, né? Inclusive, Apaixonados por ela, por sinal. o sinal não por acaso. Muito do que eu aprendi sobre como aprender me foi ensinado por pessoas como o Moura, que, sabe, aquele cara que te fala assim, poxa, pensa no que você está fazendo, sabe? Exatamente. E engraçado, hoje eu estava tendo uma discussão sobre isso, porque assim, eu sempre fui aquela criança muito curiosa. E quem me conhece sabe também que quando mais novo eu era extremamente insuportável nesse sentido, de perguntar tudo, isso aqui faz o que, funciona como, de abrir os brinquedos, quebrar tudo para saber como é que funciona. E assim, toda criança mais ou menos, eu acho que a gente fase, né? nasce com isso, né? Verdade, é natural essa De buscar entender como é que as coisas funcionam, né? E à medida que você vai envelhecendo e tal, você vai ficando mais rodado, mais medido, né? E assim, tem pessoas que passam pela vida e ele não olha e não se questiona, poxa, esse celular, esse tablet, isso funciona como? O ventilador, boto na tomada e acontece a mágica, né? Bota na tomada, liga e vento. E por que isso funciona? Né? Eu vejo isso muito, principalmente na matemática, né? Que o pessoal, eu brinco, né? A matemática. Você tá resolvendo a equação e joga para lá, soma,
aí vem pra cá, subtrai, divide e tal. Sim, por quê? Não, porque veja bem, me ensinaram assim. Eu vou replicar e ponto final. E aí você memoriza tabuada, você memoriza biribiraré, você não entende como as coisas funcionam, sabe? Você vive na ignorância. É um pouco Caverna de Platão, né? O papo aqui vai ser longo. E assim, o nosso sistema ele acaba matando isso porque ele transforma a educação de maneira industrial. Industrial no sentido de para atender necessidades do mercado industrial. E a gente não está aqui para tentar destruir o sistema, porque não é assim que funciona, né? A gente vive na sociedade e a gente quer que você aprenda a jogar com as regras do jogo. A gente não quer refazer o jogo, né? E não por acaso, novamente, nosso projeto na instituição chama-se Projeto Quadrivium. E o Quadrivium, pesquise sobre, tá? Fica a direção de casa. É um método, né, que era aplicado durante a Idade Média das artes liberais, né? O conhecimento do homem livre. E nessa perspectiva de educação, eles acreditavam que ensinar o indivíduo era uma das maneiras de libertá-lo, né? Então, assim, desde muito cedo já se sabia que o conhecimento, ele tem esse poder libertador, sabe? Mais ou menos por aí que a gente vai enveredar no papo. E tipo assim, essa ideia do conhecimento libertador, trazendo um gancho do que você falou aí, as pessoas, elas usam o conhecimento como um instrumento para alcançar alguma coisa. Por exemplo, a minha prova é na semana que vem. O que é que eu faço? Eu estudo para a minha prova. A ideia quadrivium, ela quebra com isso, porque você não estuda para a prova. Na verdade, no modelo quadrivium, a prova é até criticada em alguns momentos, porque existem várias formas de prova e aquela nota que você tirou na escola, aquele 10, ele não serve muito para você comprar um carro, comprar uma moto, para viver a sua vida, para ganhar. Não, você ganhou 10 pontos para quê? Para abastecer um sistema que é o sistema que a gente tem aí. A gente pode entrar nesse debate aí, vai ter horas nesse debate, mas eu quero trazer para você uma nova forma de encarar a coisa. Se você percebe que na semana que vem você tem uma prova e estuda para passar na prova, no dia da prova talvez você esteja com conteúdo ali e quando você passar, a sensação é de alívio, porque você estava carregando aquele peso que é aquela informação, descarregou na prova, ufa, passei. Já pode esquecer. Já pode esquecer. Mas o certo, quando se fala em método quadrivium de se aprender, eu vou aprender direito penal. Marcelo vai me ensinar que com a fundada suspeita eu devo abordar. Sem a fundada suspeita eu não devo abordar. E quando eu entendo que, poxa, eu vou me tornar um policial, afinal eu estou no quadrivium, o melhor curso, o curso que mais prova na Bahia. Então daqui para a aprovação vai ser um pulo, porque você tem aí em sua casa, do curso 0 até o curso que você pegou, polícia penal, delegado, qualquer curso você tem as ferramentas que você precisa para se tornar um bom policial. Então, não é um peso carregar nas costas o conhecimento para fazer a prova. É você aprender como se tornar um melhor policial. Aprender como fazer um bom relatório. O Wilson, Ayrton, Alisson vão te ensinar língua portuguesa. A Lindivaldo vai te ensinar redação, como construir um texto coeso, coerente. E isso vai ser útil para você, porque você vai fazer relatório. Você vai entender a máquina pública com o direito administrativo, com o direito penal, com o direito constitucional. Você vai conseguir saber em que lugar na sociedade você está e o que você pode fazer com aquele conhecimento. Então, a primeira observação que se tem é a seguinte: eu vou pegar um conteúdo que antes eu instrumentalizava na escola para passar uma prova e a partir de agora eu vou pegar ele e vou curtir ele, sabe? Eu vou vibrar com ele porque, poxa, isso aqui é como eu me torno um bom policial. Então, eu me torno um bom delegado, um bom juiz, um bom desembargador. Então, essa é a perspectiva, é a premissa 01. É perceber, ganhar o conhecimento para quê? Para a prova ou para a vida? Para a vida e para a prova. Se você caminhar nesse sentido, pode ter certeza que a prova vai vir e que você vai fechar a prova, mas de forma tão fácil que você vai falar, rapaz, nunca sabia que era tão simples. É porque na hora da leitura básica do que você está fazendo, você pensou no que fazer, não simplesmente replicou o que as pessoas passaram, não é isso? Então, assim, nessa altura do campeonato, você deve estar se perguntando, né? Tá bom, então eu preciso buscar conhecimento e preciso curtir, né, o processo da coisa, mas por quê? Porque, é verdade. Que é o cerne, né? A questão é justamente essa. Que veja,
eu posso me virar de outra forma, né? Sem usar da capacidade intelectual, né? Porque, veja, existem tantas profissões aí, né? Tantos propósitos diferentes, e se você parar pra pensar, você é uma pessoa, e o que você faz? O que você tem de especial como uma pessoa? Porque, assim, você tá me entendendo, a gente espera, né? E caso não tenha caído a ficha, isso é um poder assustadoramente espetacular. Você consegue me entender. Veja onde eu quero chegar. Tem uma frase um pouco jocosa do professor Clovis. O professor Clovis é filósofo, tem algumas obras escritas, inclusive eu estou com um livro de prateleira dele, que ele fala sobre Epaminondas, o gato dele. Fala a narrativa da vida do homem na perspectiva do gato, que é o gato lá que ele cria. Enfim. E assim, ele tem uma frase interessante e jocosa que é: poxa, a sua inteligência é o que você tem de melhor, sabe? Invista nisso. Verdade. Porque se você não investe nisso, o que você faz? Né? Veja bem, você não é muito forte como ser. Existem outros animais que são muito mais fortes que você, né? Você pode treinar como for, ser musculoso como for, dificilmente você vai vencer um gorila, que também é um primata. Verdade. Muito mais forte do que um ser humano. Um búfalo. Um búfalo, você não nada muito bem. Se você ficar muito tempo sem comer, você morre. Tem animais que passam meses sem comer, né? Verdade. Você não voa, voar seria legal. Seria legal pra caramba. Então, assim, o que você faz? É meio que aquela... Qual que é o poder do Batman, né? Exatamente. Qual que é o poder do Batman? Você não faz nada muito especial à primeira vista. Mas você tá sentado aí e tá me ouvindo, entendendo. E dominar conhecimento, informação, é um poder assustador. Porque ele te permite interferir na natureza, no meio que você vive. E é assim que nossa sociedade se constrói, por exemplo. E torna você um animal no topo da cadeia alimentar e que controla e domina toda a estrutura. Exato. Pelo simples fato do poder estar, né, no intelecto. Tem uma frase de um filósofo chamado Francis Bacon. Francis Bacon diz que o conhecimento é poder. Vamos destrinchar um pouco melhor a ideia. O que é poder? Poder é conseguir dar vazão às minhas vontades, aos meus desejos. Ou seja, torná-los realidade, efetivá-los. Tô com frio, quero me aquecer. Com conhecimento eu consigo me aquecer. Eu gostaria de voar. Com conhecimento eu consigo voar. Eu gostaria de me defender, de ter mais alimento. Eu gostaria de conquistar um objetivo X ou Y. Com conhecimento, você consegue chegar lá. Por isso é poder. Porque se eu domino uma quantidade de informação, um acervo de informação, como você é louco, você consegue realizar suas vontades. Por exemplo, existem países hoje que despontam no cenário mundial justamente porque investiram muito no conhecimento. Você imagina que o Japão é uma ilha. O Japão é uma ilha. O Brasil é um país de dimensões continentais, sabe? Tem pontos no Brasil que são mais distantes do que, por exemplo, se não me engano, o litoral é Pernambuco, a costa da África, né? Que se você for do Brasil para a costa da África, ou do Brasil de uma ponta a outra, é mais próximo você chegar na costa da África do que você chegar na outra ponta. Então, assim, é muito doido você parar pra pensar nisso. E o Japão, uma ilhazinha, poxa, desponta no cenário mundial, porque tem intelectuais expressivos. Pesquisem depois, você vê, né, matemático, físico, geralmente tem um japonês lá, né, nobelistas e tal. Tem um matemático, ele é americano, mas é de família japonesa, que hoje é considerado o maior matemático do mundo. O nome dele é Terence Tao, não por acaso, asiático. Você vê Olimpíadas do Conhecimento, só tem asiático.
Por quê? Por que esses caras conseguem despontar economicamente e afim como nação? Porque investem no caminho certo. Tipo assim, vamos puxar ainda para uma perspectiva bem mais próxima do concurseiro que está com a gente aí estudando. A gente está fazendo um tour, né, pelo mundo todo. Nobelistas, como você falou, pessoas que se destacaram no mundo e desse destaque transformou essas pessoas em pessoas de grande destaque pelo mundo. E aí você vem aqui para a Feira de Santana, Projeto Quadrívio. E aí o cerne da nossa pergunta é por que buscar conhecimento? E o ponto é, o conhecimento, ele consegue fazer você mudar de vida. No sentido de o Japão ser um país como esse, ter se tornado um país como esse, no sentido de qualquer grupo social que se predispõe a estudar, que se predispõe a trabalhar no que você tem de melhor, que é esse hardware aqui, que é extremamente precioso, consegue mudar de vida. E você, concurseiro. Semana passada, eu estava aqui no curso e chega um ex-aluno do Quadrívio. Aí ele chegou de Corolla. Um Corolla bonito, novo, ele encostou, Moura, tô indo ali rápido que eu vou falar com você. Passou rápido, e aí, cara, como é que tá? Pense que aquilo me deu uma felicidade, porque ele vinha de bicicleta para o Quadrívio. E chegando no Quadrívio, ele investiu nele, na parte dele que é mais forte, na parte que nos torna o animal, né, entre aspas, mais proeminente, o animal mais importante na sociedade, que é o homem. Então, ele conseguiu investir um pouco no raciocínio, na cognição, passou em um concurso, começou a empreender, empreendendo, ele começou a ganhar uma estabilidade bacana e comprou um carro bom. Olha só como mudou de vida. Imagine você hoje que está aí trabalhando, que você, sei lá, que ou está desempregado, ou está trabalhando com um salário que vai te entregar aí R$1.300, R$1.500, até R$3.000 mais ou menos por mês, para retirar de você 6 horas por dia de trabalho e te entregar ao final do mês um salário, uma vida que você consegue alcançar mais, desde que você saiba fazer o investimento certo, sabe? A gente tá tentando explicar a você que você, enquanto máquina humana, enquanto animal racional, tem como poder o que está aqui dentro. Se você investe no que está aqui dentro, a probabilidade, tanto você quanto pessoa de evoluir, tanto a sociedade evoluir ou países evoluírem, todos que conseguem evoluir estão no segmento de investimento aqui. Por que isso é tão poderoso, né? Retomando o fio da meada. O conhecimento, ele te torna mais poderoso. Como dizia Francis Bacon. Ele te torna capaz de realizar suas vontades. E por que a sociedade valoriza tanto isso, né? Veja, se você for pesquisar aí, não é raro encontrar histórias de pessoas de baixa condição social e que viviam em situações precárias que com conhecimento transformaram suas vidas. Por quê? Porque independente de quem você seja, por exemplo, Stephen Hawking, eu estou puxando para a área da física porque eu gosto de falar disso, tá? Ele tinha esclerose lateral, né? O ELA. E passou boa parte da vida em uma cadeira de rodas. Então, se você para pensar do ponto de vista de esforço braçal, ou o que seja, ele era muito pouco proeminente. Para não dizer nada, né? Mas, intelectualmente, transformou, impactou a sociedade na época. Aí você vai ver, independente de como você seja, alto, baixo, branco, amarelo, preto, se você domina conhecimento, é muito difícil ganhar disso, sabe? Porque independente de quão racista seja uma pessoa, se você for o único médico capaz de operá-la e você for negro, você vai operá-la. Ela vai querer que você seja a pessoa operada. Fica até a dica do filme Mãos Talentosas. Mãos Talentosas, exatamente. É um filme muito bacana, inclusive fala justamente disso. Nos Estados Unidos, onde a questão racial ela é tão forte, tão pesada, você encontrar aí um médico que lutou contra tudo
e conseguiu se tornar o primeiro médico a fazer a cirurgia separando gêmeos chipófagos, né? Siameses, né? É siameses? Isso. Qual É sinônimo. é? Então os gêmeos siameses, as cabeças deles, né, nasceram juntas e era muito difícil fazer cirurgia. Hoje, o método dele se aperfeiçoou e ele conseguiu fazer essa separação. Então, poxa, isso é fantástico. Fantástico. Isso é fantástico. Veja, a sociedade... É porque, assim, a gente está falando da questão financeira, né? O dinheiro é um pouco mais complicado que isso. Na verdade, muito mais complicado que isso. Mas, assim, grosso modo, a sociedade sempre valorizou bastante os seus sábios. Tem uma frase de um professor de matemática do IMPA, que, na verdade, está parafraseando Fernando Pessoa, se não me engano. Se eu estiver errado, me corrija. Que diz que a sociedade é feita de homens e livros. Homens no sentido pessoas, não homens. Pessoas e livros. E ele fala, a sociedade é feita de pessoas, livros e mestres, professores, né? Verdade. Então, grosso modo, você consegue extrair disso que a sociedade valoriza aqueles que dominam mais informação. Se você observar bem, médicos, que pelo menos no Brasil são uma das profissões que possuem maior reconhecimento social, eles, via de regra, precisam ser muito instruídos intelectualmente. Se parar para observar, o médico no Brasil é chamado de doutor. E, claro, doutor é um título acadêmico que é dado para pessoas que atingiram um determinado nível de proficiência naquele conhecimento notável na academia. É chamado doutor. Doutor é aquele que possui douto, né? Homem sábio. E o médico, mesmo que não tenha um doutorado, é chamado doutor. Isso, inclusive, na própria língua portuguesa, né? Existe essa prerrogativa, advogados e médicos, porque são profissões que possuem reconhecimento social e, por terem reconhecimento social, eles abarcam esse título de doutor, de sábio, justamente por conta da quantidade de informação que dominam. Então, basicamente, pessoas que estudam muito e que são competentes são valorizadas na sociedade. Isso financeiramente, é claro, também, né? Ou seja, independente de como ele seja, você não vai querer chamar um engenheiro para construir um prédio que seja seu amigo, mas incompetente na sua área. Verdade. Você vai querer um engenheiro que estudou mais. Você pode detestá-lo, mas você vai querer o médico que estudou mais para poder operar, o engenheiro que estudou mais para poder construir um avião, entende? O advogado que estudou mais para poder defendê-lo. Então, assim, a sociedade, ela valoriza o conhecimento. Ou seja, extraia desse bate-papo aqui a ideia geral, que você precisa investir no seu conhecimento, porque é a sua melhor arma. Investir no seu conhecimento vai transformar a sua vida, entende? A sociedade valoriza. Não é à toa que, por conta disso, existem concursos públicos. Verdade. A Polícia Militar, por exemplo, ela não quer admitir pessoas estúpidas para carregar uma arma, para fazer juízo de valor sobre a vida das pessoas. Exatamente. Para poder compreender acerca da legislação vigente e aplicá-la da melhor maneira possível. Porque, queira ou não, o policial, quanto em atividade, fardado, ele age muitas vezes como juiz também. Porque durante a ação policial, ele vai tomar as decisões acerca de como vai decorrer o processo. Podendo culminar na vida ou morte, da de uma pessoa que está ali. Exato. E você que está em casa vai ser essa pessoa. Você será a pessoa que estará portando uma arma. Então raciocina comigo, hoje, agora. Você está pronto, intelecto e emocionalmente, para portar uma arma, entrar na viatura e fazer um patrulhamento? Eu estou pronto. O que é fundar a suspeita? O que é flagrante delito? Quais as condições do flagrante delito? Será que, em situação de desastre, eu posso entrar na casa de uma pessoa para salvaguardar a integridade física dela? Salvaguardar integridade física? Fundar a suspeita? São termos que você precisa saber. E quando você busca saber esses termos, você busca, trabalhar o seu intelecto, fortalecer você para que você se torne um policial. Tá entendendo a lógica da coisa? A lógica é que eu perceba que eu devo buscar o conhecimento. Por que finalidade? Porque eu vou ser um bom policial. Eu, na hora que estiver abordando, eu, na hora que estiver incumbido lá das atividades que o Estado me propôs, eu preciso realizá-la de forma
justa, de forma ética, de forma profissional, de forma técnica. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, como você muito bem falou, o Estado não admite pessoas estúpidas, pessoas incompetentes. Então, não queira no seu estudo fazer pouco, sabe? Essa ideia de você estudar para passar na prova, gravar uns mnemônicos, passa na prova, acaba te tornando um mau profissional. Você vai aprender, claro, conteúdo suficiente para passar na prova, mas a intenção eu vou me tornar um servidor público responsável, competente, entendedor do que é direito meu, do que é obrigação minha e executá-la da melhor forma que eu puder. O conhecimento, ele não só muda a vida das pessoas, da sociedade, como mudou a minha. A minha vida, eu vim de um colégio público, eu vim de um berço, né, sem muito dinheiro, né, sem muitas riquezas ou muita condição. Eu vim ter um celular, depois comecei a trabalhar. Um computador na minha casa, eu vim um dia desses entre aspas, né, quando eu comecei a trabalhar. E hoje eu consegui alcançar padrões de vida que eu me sinto muito satisfeito, profissional, intelectualmente, enquanto pessoa, enquanto policial. E tudo isso foi o conhecimento que me deu. Foi esta forma de encarar. Né? Então, assim, como eu disse, se eu tivesse de resumir uma ideia nessa conversa, é a de que você precisa investir nisso. Não é à toa que um bom exemplo é imaginar o seguinte: o Estado, ele admite pessoas com formação para poder ocupar cargos na máquina pública, né? Como eu disse, não é à toa que existem concursos para poder selecionar aqueles mais aptos para poder ocupar carreiras policiais, carreiras jurídicas, enfim. E quanto mais complicado o curso que você quer fazer, quanto maior o prestígio, mais você vai ter que estudar. Já percebeu? O oficial, por exemplo, ele não é aquele que se destacou fisicamente, por exemplo, ou que teve o melhor rendimento em operações. Ele é aquele que estudou e passou no concurso. Verdade. O juiz é o que estudou e passou no concurso. Então, o cara que está lá em cima na hierarquia de prestígio da sociedade, ele normalmente, claro, existem sempre exceções, né? Como eu disse, o prestígio social e o dinheiro é mais complicado do que isso. Às vezes você é produtor de conteúdo, às vezes você é uma figura pública e consegue prestígio social por conta disso. Mas, via de regra, que você não seja, por exemplo, o artista mais talentoso do mundo, um youtuber famoso, o que seja, ou, sei lá, um atleta, por exemplo, via de regra você vai precisar estudar para poder atingir um estado de melhor consagração social. Então, assim, essa é a dica que fica. Invista na sua melhor capacidade. É mais certo, né, através do estudo, né, você conseguir o prestígio social. Exato. Porque de outra forma é muito mais complicado. Você, blogueiro, youtuber, tudo isso aí você consegue, mas quantas pessoas estão tentando fazer isso? Já o papiro não. O papiro lhe torna diferente, né? O papiro lhe torna melhor e evolui, né? Certa feita, eu ouvi um comentário de outro professor. Pesquisem, tá? Falecido já. O nome dele é Elon Lages Lima, professor de matemática. Matemática, conheço. Famosíssimo. Conheço os livros dele, Ele parece o... Vocês já assistiram Toy Story? Ele parece aquele senhorzinho que conserta o Woody. Não sei se é só impressão minha, mas enfim. E ele fala o seguinte, numa das suas entrevistas, ele conta a história de que os pais dele falavam pra ele, né? Na época, ele falou acerca da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, que na Alemanha muitos judeus estavam tendo que fugir durante o período da Segunda Guerra Mundial para poder se refugiar em outras pátrias. E, claro, fugindo do terror que foi a Segunda Guerra Mundial. E os pais dele diziam que aqueles que eram muito ricos, ou que nasceram em famílias nobres, eles estavam tendo que abandonar suas riquezas na Alemanha para poder fugir para outros países, outras pátrias. E os únicos que conseguiam carregar consigo as suas riquezas
eram os sábios. Porque se você nasceu numa família rica, o seu país está em guerra, você fugiu do país e deixa suas riquezas na pátria. Se você é um sábio, onde você for, a sua riqueza está com você, que é o seu conhecimento. Um médico que é médico aqui, ele é médico aqui, ele é médico no Japão, ele é médico na América. Um físico aqui, é um físico aqui, é um físico na Argentina, é um físico no Japão, na Índia, independente de onde você for, você carrega consigo a sua melhor arma, como eu disse, conhecimento, né? Verdade. E à medida que você for envelhecendo, por exemplo, o físico se deteriora e, de certo grau, o intelectual também se deteriora, mas muito mais vagarosamente do que o físico. Ou seja, se você passa a vida estudando, quando mais tarde, na fase senil, você vai ter muito conhecimento abarcado consigo, enraizado na sua cabeça. Você vai carregar, talvez, para o resto da sua vida inteira, aquele conhecimento. E não é uma coisa que se perde com tanta facilidade. Claro que, eventualmente, um infortúnio ou outro pode acontecer, um acidente ou algo assim, em que você acaba esquecendo alguma coisa, sei lá, bateu a cabeça. Mas, enfim, o conhecimento você carrega consigo. Ninguém pode te roubar isso. Não de maneiras ordinárias, né? É verdade. Ninguém pode te roubar isso. Então, por enquanto, né? Quando puder colocar um pendrive e fazer o upload, mas por enquanto, né? Não pode. Pois é. E assim, tem uma categoria, né? De profissionais, por exemplo. O cara fez um vestibular, passou por um concurso e se tornou biólogo. Aí, dentro da universidade, ele fez um mestrado, começou a fazer artigos científicos, fez um doutorado. Logo depois, ele continuou produzindo, se tornou um grande doutrinador daquela matéria. Aí, esse cara, né, essa pessoa faz um concurso, por exemplo. Já ouviu falar em livre docência? Já ouvi. Concurso que se faz, concurso puxado, tem uma banca que examina, entende o seu potencial, o seu hardware aqui, e quanto você investiu de tempo, de dinheiro, porque tempo é dinheiro, né? Tempo, dinheiro em cima de você, e você se torna uma pessoa para o Brasil importante. E aí a universidade que você for, lhe abraça. Porque é interessante para a universidade ter você. Então, o professor livre docência é aquele que consegue, por exemplo, fazer uma pesquisa na UFES, na UFBA, fazer uma pesquisa pelo Brasil, e ele é valorizado pelos governos por conta de ser uma mente pensante que constrói a sociedade. Então, quem é esse cara? Esse é você, hoje, decidindo investir onde se deve, sabe? Investir o seu tempo é uma coisa que eu falei que é importante. Tempo é dinheiro e investimento de tempo é investimento de dinheiro. Paguei um curso preparatório para concurso, custa R$1.000. Pronto. Quando eu pago R$1.000, esse R$1.000 ele veio de um trabalho. Para eu ganhar R$1.000, eu gastei aí uns 20 a 30 dias da minha vida empreendendo no negócio de alguém. Sei lá, eu vendia camisa, eu trabalhava como funcionário de alguém em algum lugar. E aí, com esse dinheiro, que quer dizer tempo compilado, eu cheguei num curso e paguei. Mas eu paguei para que eu possa estar no curso gastando, ou melhor, investindo o meu tempo. Então, você não só pagou R$1.000, você pagou R$1.000, mas o tempo que você vai empreender dentro do curso. São 3 meses de curso. Aqui no Quadrivium são 180 horas, às vezes 5 meses, às vezes 10 meses. Depende da modalidade, você vai encontrar essa modalidade. Você vai pagar por essa modalidade, depois você vai vir pessoalmente gastar o seu tempo. Então não é só R$1.000, é mais do que 1.000. Às vezes é 2, 3, 4, 5, se eu fosse quantificar o seu tempo. E aí você chega na sala de aula, aí você pega o celular e fica mexendo. O professor falando, estar no Quadrivium faz com que eu passe no concurso. Esse ambiente ele é abençoado. Ele é abençoado mesmo. Deus está por aqui ajudando a gente a concretizar e realizar o sonho das pessoas. Mas estar aqui, a simples presença aqui, ou você aí em sua casa, será que você está me ouvindo agora mexendo no celular? Quanto tempo durante esse vídeo você está mexendo no celular? Você investiu o seu tempo para prestar atenção no que eu estou falando? Porque o que eu estou falando vai fortalecer, o que está aqui dentro. Então, nesse período, você ficou dividindo o seu tempo com outra coisa? Você realmente está interessado em investir aqui? Se a resposta for sim, ou melhor, se você tem percebido que não, mude.
Porque não gaste dinheiro e tempo, que é dinheiro, para produzir o intelecto, para fortalecer o intelecto. E deixe de fortalecer. Não, se eu investir o meu tempo nisso, eu vou dar o meu melhor. Porque se isso aqui crescer, automaticamente eu vou receber o meu prestígio social, Sim, a minha sim. valorização. Eu vou atrair os melhores salários para perto de mim. Eu vou conseguir realizar o sonho de me tornar policial. E aí eu trago um exemplo de um aluno nosso chamado Bira, né? O Biratã Tanã. Bira, ele mora na cidade de Itaberaba. E Bira, ele estava sem muitas perspectivas de crescimento profissional. Lá onde ele morava não tinha muitas perspectivas, a cidade não tinha uma cultura de estudar para concurso. Só que Bira é sobrinho de Dona Irá. Dona Irá é uma senhora que trabalhou aqui com a gente na cantina, uma pessoa maravilhosa, que teve uma contribuição divina aqui para o curso, no período que ela esteve. E aí um abraço para Dona Irá, se ela algum momento nos ouvir. Dona Irá percebeu que o Quadrivium é uma ferramenta de transformação e de mudança de vidas. E ela olhou e falou, olha que legal, isso se encaixaria bem com Bira. E aí falou com Daiane, que é prima de Bira, hoje policial militar no estado de Sergipe, aprovada em primeiro lugar para bombeiro, a aluna do Projeto Quadrivium. E aí Daiane foi, chamou Bira, trouxe Bira de Itaberaba e falou, Bira, você vai morar no Quadrivium, tem interesse? E aí ele tomou uma decisão. É o segredo que muda as nossas vidas, é nós decidirmos, a partir de agora eu irei mudar de vida. A decisão é o começo para a mudança. Bira veio, morou aqui, né, com o Dona Irá, e ficava no Quadrivium manhã, tarde, noite, madrugada, manhã, tarde, noite. Ele gastou todo o tempo que ele tinha, ou melhor, novamente, ele investiu todo o tempo que ele tinha no crescimento intelectual dele, porque ele percebeu que se aqui dentro tivesse bacana, a polícia ia abraçar ele. E aí depois de um ano de estudo, e aí você que hoje mora distante, ou mora sozinho, ou mora com alguém, ou está distante da sua casa, você sabe a dificuldade que é, por exemplo, estar em uma cidade, estar em outra cidade onde não é a sua cidade. Você sabe a dificuldade que se tem de morar sozinho, de estudar, porque estudar é um grande desafio, você nunca sabe o resultado que vai dar. Pode ser que você perca, pode ser que você não perca. Você briga com você o tempo todo. Todos os dias você quer desistir, você não aguenta, você não consegue, mas permaneça. Como Bira permaneceu. Bira permaneceu e hoje Bira é policial militar e trabalha na cidade de Itaberaba, que é onde ele mora. Então ele é um pequeno agricultor lá, e aí agora ele vai investir ainda muito mais nesse negócio dele e estudar para outros concursos com o investimento no lugar certo. Bira conseguiu mudar de vida, Daniel conseguiu mudar de vida, mais de 1.000 pessoas aqui dentro do Quadrivium conseguiram mudar de vida. Veja como isso é interessante. Eu gosto sempre de puxar a sardinha porque eu sou da matemática, né? Então vamos fazer uma conta por alto. Que investimento no mundo eu injeto, por exemplo, R$ 1.000? Injetei R$ 1.000. No final do ano eu tiro, vamos ver, o policial ganha 4.800, vezes 5.000. 12,48. Injetei R$ 1.000, ganhei 48 mil. O resto da sua vida. Você investiria isso? E eu investiria. Veja bem, é um ano, né? É um ano. Então, assim, esse dinheiro que você está colocando, você está no melhor investimento que existe, na minha opinião, né? Que é o conhecimento. Você está investindo em um aporte de R$ 1.000 para tirar 48 mil no mesmo ano. Imagine isso. Então, assim, não consigo imaginar um melhor retorno e, como você disse, para o resto da sua vida. Você imagina que eu vou bancar isso uma vez. E quantos meses eu vou ganhar isso? Não sei, você vai trabalhar 10 anos? Vai ganhar isso? 120, né? 120 meses. Então, você bota mais um zero aí, né? Então, 1.000 e voltam 48 mil. Não consigo conceber. Detalhe, estamos falando da polícia aqui. Né? Exatamente. Você fala, eu posso usar a polícia, por exemplo, como um suporte numa carga horária de 24 por 72, investir em outro concurso. E outro concurso que tem um melhor reconhecimento financeiro, por exemplo, não sei, tento PRF,
a Polícia Federal, Magistratura, ou magistratura, promotoria. quem sabe? E esse valor vai até quando? 10 mil? 10 mil é muito mais dinheiro, né? E aí você vai investir 1.000, né? Ou talvez mais do que isso, 2.000, se comprar mais um curso. São 3 meses que você vai ter que se dedicar, basicamente, né? E tirando 10 mil, você vai a quanto? 120 mil no ano? Você investe 1.000 e volta uns 120 mil. Não existe. Pelo menos no mercado financeiro, não existe esse investimento, né? Se ligue, tem um rapaz chamado Thiago, né? Thiago, ele é um rapaz alto, assim, a gente chama ele de Megazord, fortão, assim. E Thiago, ele vinha com a esposa dele pro quadrívio. Thiago tinha 29 anos e 10 meses. Chegou no quadrívio, ele trabalhava com um aplicativo, né? Ele rodava de Uber. E aí Thiago falou, cara, o meu sonho é me tornar policial. Eu tenho 29 anos, agora 10 meses. Dizem que o concurso sai no ano que vem. E eu posso fazer o concurso até 29 anos, até 30 anos, 11 meses e 29 dias. E aí eu queria saber se a gente consegue passar nisso aí, porque eu soube que o quadrívio é um curso que aprova muito. Último tiro, né? Último tiro. Aí eu falei, Thiago, você está realmente interessado em estudar? Realmente. Quanto você paga por esse seu sonho? Invista, vale muito a pena. Aí ele falou, cara, eu tô com um plano. Esse plano é um pouco difícil, um pouco complicado. E eu tenho um carro, que é o carro que eu rodo de Uber, e eu quero vender esse carro. Se eu vender esse carro, eu fico liso. Sem um Último tiro centavo. mesmo. Se der errado, eu tô sem carro, sem emprego, e eu gastei aí na compra do meu carro, na venda do meu carro, uns 40 mil, 30 mil. Então, eu quero ser policial. Não é porque eu amo a polícia, porque eu gosto, me vejo sendo policial. E eu preciso da estabilidade. Eu falei, Thiago, se você fizer isso, eu lhe abraço e a gente vai junto. Ele assim fez, eu nem imaginava que ele ia fazer, ele fez, jogou tudo pra cima. E aí começamos a estudar. Eu abracei ele, coloquei ele na SIC, que é uma sala que nós temos aqui, um sistema de estudos voltados para o concurseiro. E daí ele desenrolou a alimentação, pelo período dos 10 meses, mais ou menos. E no 10º mês o dinheiro acabou. Observe, ele investiu ali uns 40 mil, mais ou menos. E acabou. Faz o quê? Danilo, o concurso não saiu. Eu tenho 30 anos e X meses. Faz o quê, Danilo, agora? Aí eu falei, Thiago, continue tendo fé. Alguns meses depois, abriu o concurso da Polícia Militar da Bahia. Ele foi até a prova, fez o concurso. Hoje, nesse exato momento, ele está em Salvador fazendo o PATAMO, né? o curso de patrulhamento tático motorizado. E ele acabou de fazer o Garra. Ele é hoje um cavaleiro de aço e agora chama de patameiro, né? Agora ele é ele logo vai ser uma operações especiais. Ele está se divertindo muito com o que faz. Casca grossa, né? Casca grossa. Ele consegue trabalhar no que faz, ele adora o que faz, ele vibra muito. Talvez seja o seu sonho, que está aí, tentar o BOPE, ser caveira do BOPE. Olha o sacrifício desse rapaz. Pergunte a ele se valeu a pena e se ele faria todo o sacrifício de novo. Com certeza. E você, que está em casa, faria um sacrifício desse nível? Você tem investido na Bolsa de Valores? Faça um cálculo. Se eu investir na Bolsa, eu ganho quanto? Se eu investir na poupança, eu ganho quanto? Se eu investir na educação, eu ganho quanto? Os ganhos da educação são absurdamente grandes. Sim. E eles transformam a sua vida, dão uma sacudida em você e muda radicalmente a sua forma de encarar o mundo, né? Então, assim, é mais ou menos essa mensagem, né? Invista no que você tem de melhor. Um detalhe, e que talvez isso tire a esperança de muita gente, é que às vezes as pessoas pensam, poxa, eu finalizei os estudos e até tarde pra mim, né? Eles vão cobrar conteúdos do ensino médio, português, matemática, geografia, e eu já não vejo isso há muito tempo. Talvez trabalhe no comércio, talvez não tenha tempo, me dediquei à família, ou a outros negócios. Não é pra mim esse negócio, não. E aí, sempre que você pensar nisso, lembre daquela vozinha, né? Meu filho, estude. A caneta é mais leve que a pá. mais leve que a pá. E é verdade. Então, assim,
invista em si mesmo. Novamente, parafraseando o mestre Clóvis, poxa, tudo que você tem para aprender já está aí. Você tem tudo. Tomei leite materno quando era criança, né? Quer dizer, como é que eu não vou conseguir entender alguma coisa? Essa reflexão é muito interessante. Veja, as pessoas que dominam um conhecimento muito sofisticado partiram de algum lugar. Talvez muito cedo e por isso estejam mais distantes que você na caminhada, muito provavelmente. Vão receber um investimento melhor mais cedo, mas isso não significa que você agora não consiga um resultado expressivo só porque, eu tenho 30 anos, isso já não é mais pra mim, sabe? Isso aí é muito difícil. Não, pelo contrário, se é difícil, você tinha que estar interessado, correndo atrás, porque isso gera prestígio na sociedade. Eu posso transformar minha vida fazendo isso. Eu posso duplicar, triplicar o quanto eu ganho. Eu vou ter, para além disso agora, né? Um conhecimento comigo que me engrandece. O conhecimento do homem livre, né? Do quadrívio. Eu vou me tornar uma pessoa mais culta. Eu vou me tornar uma pessoa mais poderosa nesse sentido, né? Domino um conhecimento que me dá mais poder para agir, para tomar melhores decisões, sabe? Isso está até na Bíblia, né? Busque o conhecimento, livro de Provérbios, né? Como quem busca ouro e prata. Por que busca o conhecimento como quem busca ouro e prata? Conhecimento e sabedoria, que nesse sentido, o conhecimento, o entendimento, muitas vezes como é trazido, ele é a informação. E a sabedoria é o bom uso da informação, porque é para além de conhecer muitas coisas, é sobre saber tomar boas decisões com o conhecimento que eu tenho. Então, assim, a nossa proposta nesses bate-papos, nesse curso, né, curso zero, é conversar um pouco sobre isso, que talvez seja uma característica mais interessante que eu acho sobre o conhecimento do ser humano, é o metaconhecimento. Veja, não é só estudar, é estudar sobre estudar, sabe? O meta é uma palavra que significa além, né? Vem do grego. Metafísica, né? Além da física. Física seria a natureza. O metaconhecimento, o conhecimento além, o meta-estudo, melhor dizendo, né? O conhecimento sobre estudar e não somente estudar. Estudar é a parte prática da coisa, né? Estudar sobre como estudar, que talvez seja o diferencial. Porque as pessoas aprendem de maneiras diferentes, essa é a verdade. E aprender é um caminho muito árduo, porque, bom, você tem que descascar esse abacaxi. É verdade. Cada pessoa aprende de uma forma diferente. Por exemplo, o fulano A gosta muito de estudar por livro. Fulano B gosta muito de estudar por aula expositiva. Fulano C. Então, assim, a nossa proposta é trazer quais as fontes de conhecimento, de onde você pode tirar o conhecimento, quais as técnicas eu posso usar para ter um melhor aproveitamento disso, qual a minha capacidade como ser humano para adquirir conhecimento. A gente vai estar pincelando um pouco isso, de concurseiro para concurseira, e como é que faz, sabe? O melhor que eu posso fazer por você é ser como um GPS. Eu vou te falar, olha, o GPS ele te fala, tem o caminho mais curto. Existem outros caminhos. Você já deve ter tido essa experiência. Quando você clica lá no GPS, ele te fala, ó, esse caminho aqui demora mais. Esse caminho aqui demora mais. E tem esse caminho aqui também. Ele vai tentar fazer uma curadoria. Ele vai pegar e falar, olha, vá por aqui. Que é o que a gente tem feito como empresa, né? Uma curadoria, na verdade. A gente pega bons profissionais, bons educadores e encurta o caminho entre você e o seu objetivo. Como se fosse para quem gosta de química, uma catálise, né? Eu acelero a reação, diminuo a energia de ativação, faço ela acontecer mais rápido, né? Mais ou menos isso que a gente faz aqui. E nesse curso, a gente vai estar tentando te ensinar de diversas maneiras quais os melhores caminhos você tem, quais as melhores opções para cada tipo de indivíduo, dieta, treinos, listas de exercício, como fazê-las, estudo espaçado, técnicas de estudo, para que você possa ter todas as ferramentas
para aprender melhor. É um meta-estudo, né? E assim, você que tem em casa vai ter acesso a tudo isso neste curso. E a princípio, nós iremos começar a estudar. Estudar como você estuda, o meta-estudo. Por exemplo, nós falamos agora por que você deve buscar conhecimento. Primeiro, porque conhecimento te faz mudar de vida. Exemplo de várias pessoas que mudaram de vida. Segundo, essa é a sua principal ferramenta. E a sua principal ferramenta é a capacidade de entender o mundo, de compreender o mundo, de utilizar as ferramentas da cognição para transformar o mundo ao seu redor, para ser uma pessoa melhor e se transformar. Só que para fazer isso, toda uma estrutura corporal está envolvida. Está envolvido o sistema nervoso, o sistema sanguíneo, os órgãos. Nós iremos falar sobre dieta, iremos falar sobre treinamento físico, iremos falar sobre comportamento, sono e principalmente sobre o hardware que está aqui. Essa estrutura, tem um amigo que comentou comigo, eu não sei qual a fundamentação teórica disso, mas o cérebro é a ferramenta mais cara do mundo. Só é útil na sua cabeça. Quando alguém conseguir removê-la e colocá-la em algum lugar, guerra pelas cabeças, né? Sim. Corta a cabeça. É o Matrix, né? Matrix, a pira é essa, né? Assista o filme, tá? Excelente recomendação. No Matrix, os robôs pegam os seres humanos e usam os cérebros deles de bateria, né? Mas assim, grosso modo, aproveitam os cérebros das pessoas para outras utilidades que não elas mesmas. E olha só, o hardware mais poderoso do mundo está aí dentro dessa caixinha. E será que você está valorizando ele o suficiente? Será que você se preocupa com ele, cuida dele, abastece ele de informações? Às vezes você está assistindo um vídeo ou você está lendo um livro e aquilo cansa a sua mente. Claro, você está exercitando ela. Então, o estar cansado, raciocinando, faz com que a mente trabalhe, produza, cresça, e se ele é a ferramenta que vai fazer você mudar de vida, te levar ao teu objetivo, tenha prazer em fazer isso, por mais que isso seja doloroso, assim como malhar o corpo, malhar a mente também é cansativo, doloroso, mas é a forma que se tem mais eficaz ao longo desses milhares de anos de existência dos seres humanos, de transformação da sua vida. Então, você que está em casa agora, sabe como funciona seu hardware e o seu software? Sabe qual é a diferença entre hardware e software? Como é que vai funcionar o meu hardware? Agora. Como é que funcionará o meu hardware que está aqui dentro? Essa massa cinzenta que serve para quê? Então, no nosso próximo vídeo, nós iremos te explicar sobre como funciona o teu cérebro. Então, neste vídeo, por que buscar conhecimento? E você já entendeu. Para mudar a tua vida, primeiro. E segundo, para te fazer mudar de vida. E segundo, o conhecimento é a tua arma. Mas como usar melhor essa arma? Como funciona o hardware? Nós iremos falar com você. Você que está em casa, aguarde as cenas dos próximos capítulos. Obrigado a todos que chegaram até aqui, que nos ouviram. Ouçam, anotem, coloquem em prática tudo que está sendo falado para podermos iniciar o nosso curso com o pé direito e transformarmos a sua vida. É isso aí. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Se você chegou até aqui, você está realmente interessado, primeiro, em mudar de vida, segundo, em buscar conhecimento. Eu espero que você tenha extraído o melhor desse bate-papo. Como o Moura disse, seu conhecimento é a sua melhor arma. É a maneira que você tem para transformar a sua vida. Invista nisso. Nos próximos bate-papos a gente vai estar falando sobre como funciona a mente, como funciona, né, o seu hardware, quais as melhores maneiras de usá-lo, quais as características dele. Você precisa entender sobre como ele funciona para fazer o melhor uso possível, né? Então é mais ou menos por aí que a gente vai começar. Desde já, obrigado e é isso. Valeu, pessoal. Até logo e até a próxima. Até logo, até a próxima, né? Corta.